uma vez vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos fazendo a respeito do casamento. Esse é o terceiro, o primeiro e o segundo. Agora estamos entrando no terceiro e é o primeiro, nós falando no Novo Testamento. Então vamos ler o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Mateus era aquele cobrador de impostos, que Jesus o chamou. Muito bem. O versículo 5, porque em Mateus fala em duas situações diferentes a respeito do casamento. No capítulo 5, que nós vamos ler hoje, e o 19. O 19 é o mais conhecido, é o mais comentado. O 5 é o menos, mas também não menos importante. Nós vamos estar falando a respeito dele. No capítulo 5 de Mateus, no versículo 31, diz assim, Jesus dizendo: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê a carta de desquite. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Isso nós estamos falando, que nós estamos com duas versões, uma corrigida e outra, a linguagem internacional, que é a NVI. Essa eu li na corrigida, a NVI é o mesmo assunto, diz da seguinte maneira: foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio, mas eu lhes digo, todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. É o único, Jesus fala, nós temos os três evangelhos, né? Ou melhor, os quatro evangelhos, digo três, fora Mateus. Os quatro evangelhos falam sobre o casamento, sobre o divórcio. Entretanto, somente em Mateus é que tem essa causa de exceção. Somente neste. E nós vamos ter tanto aqui como no 19, também no versículo 19. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que antigamente nós lemos no estudo passado o que a lei Moisés falou. E aqui diz, qualquer que deixar a sua mulher, que dê separação, seja, que dê essa carta de divórcio. Mas quando isso poderia ocorrer? Jesus falando, agora nós estamos falando da lei, nós estamos falando da época de Jesus. Jesus diz, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz com que ela cometa adultério. Então, se existe, qual que é a causa de exceção? O adultério, a prostituição. Ah, pastor, então pode se divorciar e casar novamente quando existe o adultério. Houve a traição. Poder divorciar? Sim. Ou foi comprovadamente o adultério. Você não consegue perdoar. Você pode divorciar. O homem, a mulher que adulterou, o homem que adulterou. Você não consegue perdoar. Vai divorciar dela. Ou vai divorciar dele. A palavra de Deus. É Jesus falando. Entretanto, não se pode casar novamente. A Bíblia não fala que pode casar novamente. Jesus não fala que existe a causa de exceção, mas não diz que pode casar novamente. E por que você pode então dar o divórcio? Porque você não consegue perdoar. Então nós vamos analisar de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. Gostaria que nós dessemos um pulo aqui rapidamente à frente, aqui, em Mateus mesmo, capítulo 6, no versículo 12, que diz assim, Jesus nos ensinando um modelo de oração. Ele diz assim, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E na NVI, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, a mesma coisa. Vou marcar aqui, nós estamos aqui, Mateus 5, mas eu quero ler novamente um versículo em João, no Evangelho de João,
que é o quarto evangelho, o Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 20, o versículo é o 23, que diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverem, são retidos. Também, veja uma coisa, se nós não perdoarmos alguém, nós perdemos a nossa salvação. Porque Deus só vai perdoar. Nós temos por base, que nós lemos aqui um pequeno versículo, do modelo de oração que Jesus nos ensinou. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Então, conclusão, nós podemos, não é pecado se nós sofremos adultério, se a nossa esposa, o nosso marido nos traiu, adulterou. Comprovado, não é o disse-me disse. Não alguém disse, foi comprovado que houve adultério, que houve traição. Nós podemos divorciar. Por que nós podemos? Porque nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos superar aquele adultério. Isso está enraizado em nós. Divorciamos. Vamos fora, procuramos isso, divorciamos. Mas só que nós não podemos casar novamente. Porque não é Deus que dá o divórcio, somos nós. Entenda uma coisa, Jesus disse assim, a palavra diz assim, a qualquer que deixar sua mulher, que ele dê carta de desquite. Nós demos a carta de desquite, não, Senhor, nós não vamos ser uma só carne com a pessoa. Continuando. Então, portanto, nós não podemos casar novamente. Podemos divorciar. Ah, não, pastor, eu vou me divorciar, eu não vou casar mais. Será que realmente vai conseguir ficar solteira o resto da vida sem se envolver mais? Pensa bem antes. E mais, de toda maneira, nós já perdemos. Por quê? Porque Deus não vai nos perdoar porque nós não perdoamos a nossa esposa. Nós não perdoamos o nosso marido. Ah, pastor, eu perdoei, eu só não quero viver com ele. É mentira. Porque perdoar é esquecer. Esta história, Deus já imaginou se Deus perdoasse os nossos pecados, mas ele ficasse o tempo todo lembrando, falando, eu perdoo, mas eu sei o que você fez, eu sei como você agia. Assim nós fazemos. Quando nós agimos assim, não existe o perdão. O perdão é esquecer. É acabar, não existe mais. Você não lembra, mas não interessa. Mesmo quando aquilo passa na sua memória, passa, mas não lhe causa nenhuma dor, nenhuma aflição. Muito bem, se nós não perdoamos a nossa esposa, o nosso marido, no caso de adultério, nós divorciamos. Também não é pecado. O que nós devemos fazer? Se houve um adultério, devemos... eu sou jovem ainda, Deus sabe que eu não posso ficar sozinho, Deus sabe, Deus age aqui na palavra. Ele diz para que nós demos carta de divórcio. Não, nós somos uma só carne. Quando casou, é uma só carne com a nossa esposa, uma só carne com o nosso marido, é uma só. Se juntou. Aquilo que Deus uniu, é impossível o homem separar. Não existe divisão, não existe nem mesmo o adultério consegue fazer essa separação. Nós podemos dar, eu posso, você pode dar carta de desquite, de divórcio. Nós damos, não, Senhor, quando estamos sendo uma só carne. Podemos dar. Entretanto, não se pode casar novamente. O recasamento, toda a Bíblia é condenado. Porque não tem base para unir uma terceira pessoa. Deus une duas pessoas em uma, não três pessoas em uma. Houve adultério, pode separar. Mas você também perde, porque você perde a salvação, porque ninguém pode ser salvo. A Bíblia nos dá isso, nos ensina isso, se você não perdoa. Deus só vai nos perdoar se nós perdoamos. Vamos ler mais uma vez aqui o capítulo 6, o versículo 12 de Mateus. É a nossa oração que nós fazemos todos os dias. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores.
Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos ler agora 6. Mateus 6, versículo 12, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. 14. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial, também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então não existe perdão da parte de Deus se nós não perdoarmos. Então não existe essa. Então, em outras palavras, não se pode divorciar. Eu não consigo perdoar, você vai para o inferno. Eu separei, eu divorciei porque eu não consigo perdoar. Eu não vou casar novamente, mas eu não consigo perdoar, você vai para o inferno. Aí eu divorciei, eu vou casar novamente, você vai para o inferno. O que devemos fazer? Não é nenhum incentivo ao adultério. Mas se houve um adultério, se houve o pecado de prostituição, a imoralidade sexual, vamos conversar, vamos buscar, vamos perdoar. Perdoemos. Não é Deus que dá carta de divórcio. Quem dá carta de divórcio somos nós. Que lhe dê carta de desquite. Que ele fala, ele transforma dois numa só carne. Quem dá carta de desquite somos nós. Quando nós damos esta carta de desquite, é um ato humano, uma ação humana. Consequentemente, está sendo feito por falta de perdão. Deus, nosso Pai, que amor, também não nos perdoará. Portanto, no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia, do Evangelho, no Novo Testamento, fica bem claro, estou falando aqui palavras do Senhor Jesus. Não tem base nenhuma para o recasamento ou para o divórcio. Existe uma interpretação dúbia, mediante um pequeno entendimento. Em outras palavras, essa causa de exceção, que só existe no Evangelho de Mateus. Recasamento, até que nós estamos cientes, está comprovado pela palavra de Deus, não com argumentação minha, mas a palavra de Deus, que não se pode divorciar, casar novamente e ser salvo. São incompatíveis a salvação com outro relacionamento, com outro casamento. É uma só carne, indivisível. Consegue perdoar? Ótimo. Se não conseguir, busca o Senhor, busca a transformação que através do Senhor nós conseguimos libertar. Nós estamos falando da palavra de Deus. Esse é o terceiro estudo. Nós vamos continuar no próximo agora. Nós vamos estar lendo Mateus.